E aí, entendeu a parte de depuração de erros no Eclipse? Como é que a gente faz para depurar nossos programas no Eclipse? Espero que tenha ficado claro, ok? Nesta segunda videoaula, nós vamos ver um assunto muito importante chamado estrutura de dados homogêneos, vetores e matrizes. O que são vetores e matrizes e quão importantes elas são, essas estruturas, na utilização do nosso código, na hora que a gente está escrevendo o código. Elas são estruturas importantes e eu vou mostrar para você de forma bem simples e bem objetiva em que situação nós devemos utilizar vetores e matrizes. Mas antes eu queria ir para uma definição formal do que são vetores e matrizes. Bora dar uma olhada no slide. Vetores e matrizes são estruturas de dados muito simples que podem ajudar muito quando se tem muitas variáveis do mesmo tipo em um algoritmo. Imagine a seguinte situação. É necessário criar um algoritmo que lê o nome e as 4 notas de 50 alunos, calcular a média de cada aluno, informar quais foram aprovados e quais foram reprovados. Sem o uso de vetores e matrizes, serão necessários criar 50 variáveis para armazenar os nomes dos alunos, 200 variáveis para armazenar as 4 notas de cada aluno, 50 variáveis para armazenar as médias de cada aluno. 300 variáveis no total serão criadas, sem contar a quantidade de linhas de código necessárias para ler todos os dados do usuário, calcular as médias e apresentar os seus resultados. A boa notícia é que o uso de vetores e matrizes, também conhecido como arrays, simplifica muito esse trabalho. Volta aqui. Então, assim, qual é a ideia de vetor e matrizes? A ideia de vetor é você ter um conjunto de informações específicas de uma determinada situação do mesmo tipo. Então, aí eu dei um exemplo de um vetor de nomes de alunos. Então, em vez de eu ter, por exemplo, numa sala 50 alunos, eu vou ter 50 variáveis, nome 1, nome 2, nome 3, nome 4, não faz sentido trabalhar dessa forma. Então eu vou ter um vetor de nomes de 50 posições, do tipo, no caso, algoritmo, do tipo caractere. Uma matriz, qual seria a ideia de matriz? A primeira coisa que a gente vem em mente quando a gente pensa em matriz é uma malha, é uma tabela, linhas e colunas. Então imagina que eu queira ter para cada aluno 4 notas. Então eu posso ter na linha 1 a nota 1, 2, 3 e 4 do primeiro aluno. Na linha 2, a nota 1, 2, 3 e 4 do segundo aluno. E assim por diante. Então essas estruturas facilitam em muito o nosso trabalho de desenvolvimento, o nosso trabalho de programação. Você vai ver mais adiante, quando eu falar da carreira Java para a web, que essas estruturas, elas são importantes na programação, mas temos outras estruturas muito mais robustas que elas, que facilitam enormemente o nosso trabalho quando a gente trabalha no mundo orientado a objeto. Mas eu vou deixar para falar isso numa próxima videoaula, para não confundir a sua cabeça agora, perfeito? Então vamos começar o estudo de vetores e matrizes, beleza? Vamos à definição de vetores. Os vetores, ou arrays unidimensionais, são estruturas que permitem armazenar uma lista de dados do mesmo tipo na memória principal do computador. São muito úteis para inserir, consultar ou remover itens de uma lista. Um índice numérico identifica cada elemento dessa lista. A estrutura vetor tem uma alocação contígua de memória indexada a partir de 1. A sua capacidade é fixa e deve ser informada no momento de sua declaração. Então aqui no slide a gente pode perceber o seguinte, eu criei um vetor de nomes, que foi o exemplo que eu dei anteriormente, criei um vetor de nomes, perfeito? E esse vetor de nomes tem 50 nomes, tá? Sendo que cada nome que eu for incluindo nesse meu vetor, ele vai ser identificado por um índice. Isso facilita enormemente o meu trabalho de depois fazer inserção, fazer consulta, fazer exclusão desses elementos. Por quê? Porque através desses índices eu consigo acessar essas informações. Essa é uma das principais vantagens no uso de vetores. Então, do exemplo que você viu de vetor de uma lista de nomes, você percebe o seguinte, primeiro, o vetor tem um tamanho pré-definido, você define o tamanho do seu vetor. Aí no exemplo do slide, o vetor tinha 50 posições. Eu defini, criei um vetor de 50 posições. Vou mostrar para você já já, na linguagem algorítmica, como a gente faz isso. Segundo, o vetor, o conteúdo dele é do mesmo tipo. Então, se eu crio um vetor de 50 posições de caractere, todos os elementos dentro do vetor vão ter que ser caractere. Eu não posso misturar caractere com número inteiro, com número real, não posso fazer isso. Um vetor é um tipo específico. E uma outra característica, o vetor, da feita que eu defini um vetor de 50 posições, eu não posso mudar naquela estrutura de vetor em tempo de execução, à medida que eu estiver rodando o meu código.
Ah, se tiverem 60 alunos. Bem, eu só projetei meu código para 50 alunos, só vai funcionar para 50. Perfeito? Tem como resolver isso? Tem. Mais adiante, quando eu falar das outras estruturas, principalmente quando eu falar de orientação a objeto, eu falo como é que a gente contorna esse problema, mas não com vetores, utilizando outra tecnologia. Mas, a princípio, é importante que você entenda o funcionamento do vetor. E em linguagem algorítmica, como é que a gente trabalha com vetor? Vamos dar uma olhada no slide. Na linguagem algorítmica, como é que a gente trabalha com declaração de vetores? Basicamente é o seguinte, antes da declaração de variáveis, que você está vendo aqui, eu crio uma declaração de tipos. E crio um tipo vet, que é um vetor, de 1 até 50 posições do tipo caractere. E depois eu crio uma variável chamada lista alunos do tipo vet. Perfeito? É como se eu dissesse, lista alunos é do tipo inteiro. Digamos, lista é do tipo inteiro. Mas aqui, inteiro é um tipo que já existe. No caso do vetor, eu estou criando esse tipo. E esse tipo eu crio aqui, em declaração de tipos. Perfeito? E como é que eu referencio os elementos? Através dos índices. Então eu criei uma variável aqui, lista alunos, não criei? Como é que eu identifico o primeiro elemento de lista alunos? Do índice 1. Segundo elemento do lista alunos, índice 2. Terceiro elemento da lista alunos, do vetor alunos, índice 3. Que foi o que eu defini aqui. Índice 1, 2, 3. Então como é que eu consigo ver os elementos? Através do índice. Nós estudamos na unidade anterior as estruturas de repetição. Então, na verdade, no nosso código, esse índice vai ser representado pelo i. E aí eu vou variar o i usando a estrutura para ir de 1 até 50. E aí eu vou ler o quê? Os 50 nomes que eu desejo. Na prática é assim que vai ser feito. Perfeito? E no Java, como é que é no Java? No Java os vetores são tratados como uma área de memória fixa e sequencial dividida em partes iguais que são indexadas a partir do 0. Então, em vez de eu começar com 1, eu começo com 0 meu índice. Então, 50 posições, em vez de 1 até 50, vai de 0 até 49. Perfeito? E a definição, em vez de ser atribuição, é o igual, né? No Java, que nós já vimos, é a atribuição do Java. Como é que eu declaro um vetor de caracteres? Eu coloco string, lista alunos, abre e fecha colchete para dizer que é um vetor. Lista alunos, eu uso a palavra reservada new, para criar esse vetor de string de 50 posições. A capacidade de um vetor em Java é fixa. Nesse exemplo aqui é 50, não é 10. E deve ser informada no momento de criação do vetor. É importante ressaltar que não é possível redimensionar um vetor de Java. Isso eu já tinha falado, dessa situação que a gente não redimensiona. Só fazer a correção aqui. A gente não redimensiona o vetor em tempo de execução. Se depois eu quiser rodar meu código, depois eu quiser rodar meu código e alterar, eu posso. Parei o código, altero, aumento, diminuo o tamanho do meu vetor conforme a minha necessidade. Perfeito? E o tamanho do vetor pode ser obtido pela propriedade length, ou seja, como é que eu vejo todos os elementos do meu vetor? Eu pego o nome do meu vetor, ponto length, que ele me dá capacidade aqui no caso. Qual é o length que ele vai dar aqui? 50. Então, de 0 menor do que 50, vai de 0 até 49. Por quê? 49 porque é menor, não é menor igual. Então, ele vai até um número anterior a 50, que é 49. Ele vai imprimir o quê? O vetor de acordo com o índice. É assim que é feito a leitura de um vetor. Deu para entender bem o conceito de vetor? Então a ideia é essa, você ter uma lista de elementos do mesmo tipo, referenciados por um índice, e através desse índice você faz a navegação nesses elementos, você faz pesquisa, faz inserção, faz exclusão. E nós vamos ver no nosso código algoritmo como é que a gente trabalha com vetor. Perfeito? Vem comigo, temos 2 exercícios para fazer.